Salve, salve, galera do Shark Brasil! Chegou a hora de falar de um dos jogos mais esperados desse início de temporada do futebol brasileiro, que é a Supercopa do Brasil, que vai reunir de um lado o Atlético Mineiro e de outro Flamengo. Quer dizer, dois representantes do trio de ferro do futebol brasileiro vão fazer um jogo espetacular neste domingo que vai chegar aí, dia 20 de fevereiro, às 16 horas, você não pode perder. As apostas já estão a todo vapor, então fique ligado aqui que depois da vinheta eu trago o prognóstico deste grande jogo. Se liga! Galera, Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro que dominou, enfim, as competições em nível nacional na temporada passada, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. E o Flamengo, como foi o vice-campeão brasileiro, vai enfrentar o Atlético na Supercopa do Brasil, que tradicionalmente, tem como praxe um embate, o tirateima entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Como o Galo faturou ambos, fica o critério do vice-brasileiro, mas é um Flamengo que chega defendendo a condição de bicampeão dessa Supercopa do Brasil, que é um modelo que a gente trouxe do futebol europeu muito comum, isso acontece tanto em nível de ligas europeias como na própria questão do continente, quando temos um embate ali do campeão da Champions contra o da Liga Europa. Mas enfim, vamos a esse duelo, vamos trazer essas expectativas, o que tem importante de ser levado em consideração, porque, como eu costumo falar, a aposta esportiva é uma radiografia de momento. A gente tem que olhar os aspectos do momento, claro, a camisa, a tradição, enfim, o momento, como eu digo, do apanhado desses últimos anos, claro que conta com certeza, principalmente do Flamengo, que mantém uma espinha dorsal, uma base já desde a temporada mágica de 2019. O Atlético Mineiro, por sua vez, também mantém, a base do time que encantou o futebol brasileiro na temporada passada e apenas bateu na trave ali na Libertadores. O que também tem curiosidade dos dois times é que ambos não estão com os técnicos da temporada passada em situações distintas. O Galo queria muito que o Cuca ficasse, mas o treinador pediu afastamento por questões particulares, enquanto no caso do Flamengo a decepção esperava-se muito mais do Flamengo sob o comando do Renato, mas a passagem do ex-atacante, o ex-grande ponta direita foi frustrante, tendo como episódio marcante, vamos dizer, o que fica na lembrança é claro, a derrota na final da Libertadores, mas isso não é um problema. Chegar à final da Libertadores é um grande êxito. O que pegou foram atitudes do próprio Renato, muitas vezes de não comparecer a treinos, mas marcou muito aquela derrota na semifinal da Copa do Brasil, em pleno Maracanã, aquele 3-0 para o Atlético Paranaense. Mas 2022, vida nova, o Atlético sob o comando do Turco Mohamed e o Flamengo com o português Paulo Sousa. Em termos de campeonatos estaduais, nesse início de temporada, ainda é cedo para a gente falar sobre a cara desses times, o que esses times ainda podem trazer. Em termos de entrega, a cara real desses times, ainda não dá para a gente saber nesse início de temporada, mas o que a gente sente é que esses times têm muito a evoluir. E a Supercopa do Brasil é um torneio que serve como um bom warm-up, um bom aquecimento nesse sentido, para a gente, ver esses times estreando de fato com grandes desafios nessa temporada. O Flamengo teve resultados titubeantes ali no Carioca, perdeu até o Fla-Flu quando esperava-se o contrário. Já na rodada passada, uma vitória 5-0 para cima do Nova Iguaçu, já é um resultado que empolga mais o torcedor, que tinha ficado bem ressabiado, inclusive, com a vitória magrinha sobre o Audax. O Atlético vai tendo também uma trajetória tranquila ali no Campeonato Mineiro, sem grandes desafios. Foi importante se impor diante do América,
nesse último jogo, né? O América que hoje, não no cômputo geral, mas em termos de resultados, é a segunda força do futebol mineiro. O Cruzeiro espera-se que em breve volte a rivalizar, a se equalizar com o Galo. Hoje está muito difícil de imaginar isso. Então, vai ser um jogo muito difícil. Já vamos falar de odds, porque veja, olha como é que os odds projetam um equilíbrio muito grande. Por quê? A vitória do Atlético está cotada a 2,75. Do Flamengo, 2,67. Um empate, 3,20. O que isso sugere? Muito equilíbrio. O que é comum quando estamos falando de Atlético Mineiro e Flamengo, da mesma forma como na edição passada, foi muito equilibrada essa Supercopa do Brasil entre o Flamengo e o Palmeiras, que foi decidida apenas nos pênaltis. Tamanha equivalência de forças. Em termos de palpite, eu espero algo parecido nesse sentido. Eu vejo até que o Atlético está numa situação, vamos dizer, mais adiantada, porque houve a manutenção do time da temporada passada, mas o Flamengo também tem armas incríveis, né? Como o próprio Gabigol e o Arrascaeta, de quem se espera-se muito. Tem outros jogadores, lógico, de todas as equipes, mas é claro, quando a gente pensa muito, principalmente em decisão, vem muito à cabeça esses jogadores que são muito decisivos nesses momentos assim, da famosa hora da verdade. O Gabigol, o Arrascaeta, é claro que tem um Everton Ribeiro, né, jogador de seleção que está jogando muito. Enfim, eu poderia aqui falar do Flamengo e do Atlético Mineiro, do goleiro ao ponta esquerda, né, como era muito comumente no passado, quando a gente falava de escalação, que a gente não vai ter o que discutir sobre a qualidade desses jogadores. Há uma equivalência muito grande. Por isso, galera, eu penso que uma aposta interessante, até é a mais lucrativa, é imaginar esse empate no tempo normal. O que é isso? A gente está falando de aposta, gente. Quando a gente está falando de aposta, ok, a gente tem que falar sobre o mérito esportivo, sobre tudo que traz o universo desse jogo, mas eu tenho que falar de apostas, o melhor caminho para você faturar. Então, se eu for pensar em apostas, se houve empate no tempo normal, o que acontecer depois, apostador, não é problema seu, o seu dinheiro estará garantido. Esse que é o foco. Então, nessa equivalência de forças, nesse histórico, né, dessas duas equipes terem jogos muito parelhos, e até para essa questão do início de temporada vai ser um jogo que eu imagino no início mais estudado, até porque estão ainda aquém, não digo aquém, mas ainda não estão ainda no auge da forma física, então isso também conta, né? Então acredito que teremos um empate, né? Isso é muito importante em termos de apostas, mas é claro, ali na sua casa esportiva predileta, você vai encontrar opções assim, se você quiser apostar no título do Atlético ou no título do Flamengo, independente se vai ser no tempo normal, se vai ser nos pênaltis, entendeu? É isso que é interessante analisar. Você tem inúmeras apostas alternativas, como se teremos gols, enfim, se algum jogador em específico vai marcar, enfim. Essas apostas alternativas, que isso é importante frisar, você pode fazer, você que não tem experiência, está começando agora nesse mercado de apostas esportivas, sabe que você num jogo, você não tem apenas uma aposta, não tem que escolher uma aposta, não, você pode escolher inúmeras apostas no mesmo jogo. Então, quer dizer, você tem essa opção boa do empate e outras tantas ali que você vai encontrar na sua casa de aposta predileta. Mas com certeza vai ser um grande jogo, vai ser muito divertido, vai ser muito agradável acompanhar esse Atlético Mineiro e Flamengo. Mais uma vez eu acredito que teremos um empate e, enfim, que vença o melhor, no caso, depois desse empate, é o meu palpite. Espero que você tenha gostado. Se gostou, nos presenteie com um like, né? Também fica o convite, caso não tenha feito ainda, a inscrição no canal, tá aí o botãozinho muito fácil para fazer. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, foi um prazer, ótima semana e um grande abraço. Valeu!